Amigos, por favor, enquanto está ligando ali, Dr. Ivan Alvarez, representante da Embrapa, a doutora Violeta Santini também, ambos ex-conselheiros. É uma pena que vocês não estão aqui, voltem para o conselho, estamos pelo amor de Deus, com saudades aí das demandas de vocês, mas eles estão trazendo uma apresentação bastante bacana para nós aí, que era um pleito já antigo também aí, que era a arborização da praça da Torre do Castelo. Então, se quiser o microfone aqui, por favor, Ivan. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? É um prazer retornar aqui ao Condema, no meio de tantos amigos e tantas pessoas aí interessadas em trabalhar essas questões ambientais e da sustentabilidade da cidade que tanto nos preocupa. Bom, eu vou fazer um introito, mas quem vai falar mais profundamente do projeto é a doutora Dionete. E da onde surgiu essa ideia da gente fazer? Primeiro, querendo esclarecer que esse é um projeto que a gente está fazendo de maneira gratuita para a cidade. Estamos apresentando nos 240 anos de Campinas, porque o interesse não é de hoje de rearborizar o castelo. Então eu vou falar um pouquinho do histórico, de como que era a área. Então vamos lá. De onde surgiu o castelo? A gente procurou fazer uma pesquisa, eu vou falar muito brevemente, mas depois eu vou dar o link do documento para quem quiser, tem lá explicando de maneira mais detalhada. Mas o castelo, ele surgiu da ideia de se fazer justamente uma caixa d'água para a cidade. Num dos lugares mais altos de Campinas, né? E na década de 40 já se pensava, né, num novo planejamento para a cidade, numa organização mais planejada aí. E na época, Prestes Maia era um desses idealizadores, né? E havia por parte do Departamento de Águas a necessidade de se fazer uma caixa d'água. Então se aliou aquele desenho do momento que estava sendo realizado para o bairro do Castelo, ou Jardim Chapadão, hoje até é chamado parte do bairro Jardim Chapadão de Castelo, por conta da própria torre, né? Que se iniciou com esse intuito de ser uma caixa d'água, mas acabou se tornando um monumento da cidade, dentro desse contexto de urbanização. Então vamos lá. Só para localizar, reparem no mapa aqui de Campinas, nosso município está bem centralizado, né? É interessante que é um dos pontos mais altos da cidade e também um dos pontos mais centrais. Tá? É o bairro Chapadão. É uma pena porque a gente já preparou uma apresentação que dependia de funcionar o link com a internet, que a gente vai dando esse zoom e tal, aquela coisa mais, eu acho que dá para ter uma ideia. Então a gente está falando dessa área, aqui a gente pode ver que tem, é um lugar histórico de Campinas, onde tem a escola de cadetes, a área do exército. Então tem toda uma questão cultural também envolvida nessa área do castelo, né? Ela é um local onde se desloca boa parte da população de Campinas, indo de uma macrozona para outra, de um ponto para outro. Então os campineiros se cruzam ali no castelo, né? Então isso é um marco importante para a cidade também, desse ponto de vista da mobilidade. Bom, vamos lá? Então, em 40 era assim o desenho. Vocês percebam que já Campinas, nessa época, tem um histórico muito forte de degradação, né? Aí você vê o quanto a gente não tinha vegetação. Então, nessa área, quando se instalou a torre, não havia. Mas ao longo do tempo, por iniciativa de pessoas comuns que conviviam ali, então foi se plantando um taxista. Eu acho que a gente tem uma pessoa histórica do bairro, né, Vânia, que pode contar pra gente, nasceu ali, pode dizer como é que cada coisa... Então não havia um plano exatamente para essa arborização que já chegando próximo, por favor, na década de 70, a gente tem mais ou menos isso. Embora houve um engenheiro, na verdade um técnico do DAI que fez também essa proposta aí, que era um auditório, tinha também algumas espécies, mas muitas outras foram sendo colocadas de maneira aleatória. Então não havia bem um projeto para isso. E já na década de 80, você pode passar para frente? Então, aí próximo de 80, a gente tinha essa realidade, né? Onde você tinha vegetação. E no ano de 90, vamos lá, 98, o que aconteceu? Num surto
aí do nosso ex-prefeito aí, da noite para o dia se cortou. Eu acho que também eu morava em Campinas nessa época, as pessoas que moraram, eu acho que sabem que isso causou muita comoção, né? Existia muita pressão em cima daquela área, porque o que se tinha também era a questão já da convívio com violência, com prostituição ali, né? E o balão era uma área que gerava muito conflito, né? Então, para resolver o problema, né, como sempre é mais fácil, né? Antigamente a gente tinha a cara, a gente arrancava o dente, arranca a árvore, né? Aí não precisa manejar, não precisa fazer nada, né? Então arrancaram tudo, né? Cortaram, tá aí. E hoje é o que a gente tem, a realidade do monumento, que é considerado que ele não tem nenhuma linha arquitetônica do ponto de vista assim, ele não segue nenhuma linha aí de arquitetura, mas ele tem é um símbolo da cidade, a gente não pode negar. É tombado. Existe um desenho também, que a gente não encontrou quem exatamente fez esse desenho, se existe um planejamento desse desenho, mas esse desenho que tem no piso, ele representa os pontos cardeais da cidade, tá? Então dali você, e quem sobe na torre, vê que você atinge boa parte da cidade. Então tem essa questão, além do marco visual, também hoje uma linha divisada para a cidade. Então é importante manter esse visual. E esse visual, o que acontece? Ele é um local turístico da cidade. Então, a partir de então, a gente nessa concepção do projeto, que a partir de agora a Dionete vai falar, a gente considerou isso aí. Então a gente considera que é um local de passagem, a gente considera que é um local que não é de preservação, né? Não, a gente não tem ali uma questão de preservação ambiental do ponto de vista ecológico, e a gente tem um monumento que deve ser preservado diante de um contexto e de um tráfego intenso, tá? Então, e aí, se precisar de alguma coisa, a Dionete vai tocar o barco. Boa tarde a todos, ex-conselheiros, conselheiros, amigos, colegas. Bem, então, na realidade, quando essa proposta ela ganhou corpo, nós consideramos foram vários critérios envolvidos. Primeiro, que existe por parte da população do entorno, dos bairros ali, um desejo grande de que volte a ter árvores ali na Praça do Castelo. Alguns com aquela visão ainda antiga, né, de quando a gente não tinha o fluxo de veículos que tem hoje lá naquela praça, né, onde as pessoas sentavam e ficavam ali, levavam crianças para brincar. Isso é uma coisa que hoje já não dá mais para ser feito, porque é um fluxo de carros o dia todo, à noite, né? Então, hoje realmente não seria viável ter uma praça nos moldes em que ela foi um dia. Né? Mas assim, o que a gente sente assim, que todos se ressentem da falta de vegetação ali. Né? O monumento está ali, preservado, é um bem tombado, portanto, qualquer projeto é preciso manter a visibilidade desse bem tombado, e nós então tomamos todas as precauções nesse sentido. Primeiro, nós, olhando a fotografia da praça, a gente nota que tem esse desenho de solo, pode mostrar esse desenho, né? E isso aqui é uma criação de um arquiteto que certamente projetou isso, com as setas que estão indicando os pontos cardeais. Esses quadrados, nós não tivemos informação, né, a respeito do que eles significam, mas, independente de informação, o que nós fizemos foi respeitar esse desenho de chão também, porque esse desenho ele pode ser visto no próprio chão, do alto da torre, através de uma fotografia aérea e através das imagens de satélite. Então, ele foi considerado. Então, que nós partimos desse critério. A praça, ela não pode mais hoje receber bancos para que as pessoas fiquem sentadas lá, respirando aquele gás carbônico diretamente dos escapamentos através das suas narinas. Ela não permite que crianças fiquem brincando, porque é um local bastante perigoso, né, de intenso fluxo de carros. E ela também não tem mais como receber a quantidade de árvores que ela teve um dia
e até mesmo as espécies que existiram lá num determinado momento. Por conta disso, nós resolvemos então utilizar espécies que elas tivessem alguma identidade com o bioma Mata Atlântica, ao qual pertence o município de Campinas e região, que pudesse também representar as formações vegetais remanescentes do município, como a floresta estacional semidecidual, que são essas bosques em geral, são esses remanescentes, as florestas de brejo, que é a floresta paludosa, né? E as campinas, que na realidade assim, boa parte das pessoas não tem nem noção do que seja Campinas. O nome da cidade, ele nasce de um contraste paisagístico, um contraste de paisagens. Um deles deriva Campinas do Mato Grosso. Isso aí significa que são os campinhos que existiram, né, pela cidade, que são, as campinas, elas são, na verdade, uma das variações de fisionomia da vegetação do cerrado. Era a vegetação arbustiva, composta pelo capim-barba de bode. E a floresta alta, Mato Grosso, que são as florestas existentes na cidade. Então, o que nós fizemos foi escolher espécies representando tudo aquilo que a gente tem, inclusive colocando alguma espécie que simbolize a extinção, espécies ameaçadas de extinção no município. Bem, então, a distribuição, como eu falei, das espécies, ela é uma distribuição absolutamente pensada, de forma que a gente tenha um vazamento, assim, né, de uma clareza de todos os pontos da praça, de forma que não comprometesse o desenho, e então a gente tem os jacarandas, que são as carobas, representando a vegetação do cerrado, aqui as eritrinas cristagalli, que é o suinã do brejo, representando a floresta paludosa. Essas aqui são palmeiras, né, que são o palmito, jussara, representando inclusive espécies ameaçadas de extinção. E aqui dentro de cada quadrado, um guaraçapiranga. Guaraçapiranga é uma árvore muito bonita, muito interessante. Não sei se todos conhecem, mas ela, independente de qualquer época, de qualquer florada, ela é linda porque ela tem um tronco vermelho. Piranga significa vermelho, né? Então, ela tem um tronco vermelho que chama muito a atenção. Eu vou falar onde tem uma bem pertinho daqui, daí dá para vocês, quando passar lá, prestar atenção. Na esquina da Júlio de Mesquita com a Guilherme da Silva, de um lado tem o posto, do lado de baixo tem o Guaraçapiranga. Então ela fica com esse tronco muito mais avermelhado do que está aqui. Em algum momento do ano ela vai ficando um pouco mais castanha por causa do desprendimento dessas placas fininhas, né? São retidomas, e que vai transformando então a cor dessa árvore. Mas num determinado momento do ano ela está muito, muito vermelha, independente dela ter flor. Mas além disso, a florada dela também é muito bonita. É uma mirtácea, ela se enche de florzinhas brancas e ela fica assim, é muito atraente. Bom, ela... Agora aqui, olha, a gente falou assim, então essa daqui é uma árvore de tronco único. Agora vamos para a próxima. A caroba, ela tanto pode ficar uma árvore de troncos múltiplos, como ela pode ficar uma árvore de tronco único. Então, olhem aqui, se essa árvore tivesse sido conduzida, ela não teria este galho aqui e não teria este daqui. Então, ela iria desenvolver mais esse daqui e jogar a copa em cima. Mas notem que, de qualquer forma, ela é uma árvore que ela é bem vazada. Tanto com flor, que é o momento onde ela fica mais, onde ela pode esconder mais o que tem atrás dela, tanto quando ela se encontra com folhas apenas. Então, a gente não consegue, em hipótese alguma, tirar a visibilidade em função dessas árvores. Próximo. Aqui um detalhe só da florada dela. Próximo. Aqui é essa outra árvore que eu falei, a Eritrina cristagalli. Ela é uma árvore que não fica alta, né?
ela tem um pouquinho de espinhos, assim, no tronco, nos ramos, mas ela tem uma florada muito bonita. Né? Isso aqui é a árvore em flor. E essas flores, elas atraem beija-flores, atraem muitos pássaros. Então, eu acho que a gente tem também essa oportunidade de voltar a ter um pouquinho de vida perambulando ali pela praça. Né? E o palmito, né, que é uma espécie ameaçada de extinção, porque quando se extrai o palmito, extrai-se aqui dessa parte de cima, das bainhas das folhas, então é cortado aqui e acabou, ela só tem uma gema apical e não brota mais. Então, é mais assim do ponto de vista, não é de salvar a espécie, não, que ninguém salva a espécie nenhuma, plantando 24 palmitos de Jussara numa praça do município de Campinas. Mas esse é simplesmente simbólico, né, para a gente chamar a atenção sobre a questão da extinção. E todas as árvores, pode passar todas, e aqui o capim-barba de bode, na vista dele, ele fica muito bonito, né? À medida que o vento bate, ele fica dourado, ele fica róseo quando ele está novinho, quando ele está cheio de flor. É um espetáculo o capim-barba de bode, né? Então, ele vai ter um tampeirinho no chão, se puder passar vai ser um tampeirinho, assim, aqui, ó. Também ele não vai competir com os quadrados, ele nem tem como competir, porque ele fica assim, nessa altura no máximo, quando ele está adulto, né? E, então, são apenas esses canteirinhos que nós não definimos se esses canteiros são canteiros altos, em jardineiras, ou se eles vão ser plantados no chão, porque nós não entendemos que esse projeto, esse é um projeto terminado e acabou e mexido, como dizia o sujeito lá atrás. Não, pelo contrário, esse é um presente realmente para a cidade, porque inclusive é previsto, né, no próprio plano diretor, né, porque a praça terá de ser arborizada, mas ele pode ter sim a contribuição das outras secretarias municipais envolvidas com a questão do verde, com a questão ambiental de manutenção de praças, enfim. Né, se entenderem que é melhor fazer um canteirinho ou então uma jardineira, que seja, né? Mas isso assim a gente não deixou definido, tá? Entendemos sim que não deve ser mais adensado do que isso, né? Porque ela tem uma vista bastante possível, tanto para quem está andando pela praça, como para quem está dentro dos carros, né, rodeando a praça. E ela não vai realmente assim, não é uma proposta de fazer, tornar uma floresta em cima daquele local, né? Mas devolver um pouco de verde, de árvores e de cores. As árvores, elas não vão interferir em momento algum, né, em fase alguma, com a vista de lá de cima da caixa d'água, elas não vão esconder, porque um dos critérios foi manter a visibilidade do bem tombado. Próximo.